Caleb Garbim, da tribuna. Presidente, colegas vereadores, quem nos acompanhará posteriormente, eu trago com muita preocupação e subo esta tribuna fazendo este protesto e este questionamento ao governo do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito à implementação da política que já está criada por meio desta lei de número 16.443. Essa lei, colega Fantinel, de autoria do ex-prefeito e hoje deputado estadual Guilherme Pazin, vem para somar forças àquilo que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem procurado fazer pós-2024, ainda que em medidas pequenas comparados aos danos que nós tivemos no nosso estado. É necessário lembrarmos que em 2023 nós já tivemos um prelúdio, um preâmbulo, um prenúncio daquilo que seria 2024 e em 23 ainda, tratando-se da então Mussum, aquela região do Vale do Taquari, onde todo o estado do Rio Grande do Sul desceu lá para ajudar aquela sociedade, aquela cidade, mas em 2024 nós tivemos mais de 470 cidades do nosso estado atingidas de alguma forma pelas enchentes, por deslizamentos, desmoronamentos e catástrofes de modo geral. E agora, não obstante os eventos de 2024, nós mais uma vez temos uma nova tragédia se aproximando por meio do fenômeno do El Niño, que já é anunciado desde o início deste ano e percebemos aqui em Caxias do Sul a gravidade daquilo que vai nos acometer e já tem nos acometido. Quando mais de 400 casas na nossa cidade já foram destelhadas ou tiveram algum tipo de dano em razão do granizo, e tudo isso soma-se aí ao período que nós estamos vivendo de vendavais, ventanias, pequenos redemoinhos e a possibilidade de catástrofes ainda maiores, especialmente na nossa região aqui da Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Campos de Cima da Serra e também a região metropolitana. Então, é urgente, é necessário que o governo do estado se manifeste criando esta política, adotando, implementando instrumentos para que essa política possa ser executada e retirada do papel, se torne algo de fato prático. É importante destacar que são 11 artigos dessa lei, mas se fosse um artigo já trazendo uma obrigatoriedade do governo do estado, uma vez que ela foi aprovada pela Assembleia Estadual e foi sancionada pelo governador, não houve nenhum tipo de veto a nenhum artigo desta lei, isso já obrigaria, já colocaria numa posição de execução imediata, uma vez que não temos nem aquele período do vacatio legis, o período de disposição entre a criação de uma lei e a sua implementação. A lei ela é pragmática, ela é objetiva quando diz que, a partir do momento que ela cria, ela pode ser instituída este programa. Dentre os 11 artigos que nós temos, eu quero mencionar, a partir do artigo 2º, a remoção de sedimentos de materiais orgânicos e inorgânicos dos leitos dos rios, dos leitos dos corpos hídricos do nosso estado do Rio Grande do Sul. Conversava com o vereador Cláudio agora anteriormente, evidentemente que isso não pode ser uma medida indiscriminada. A qualquer tempo, de qualquer forma, em qualquer medida. Isso carece, como está dito nesta moção, um estudo prévio, licenciamento, etc. Mas até o momento, o que se apresenta na imprensa é um silêncio retumbante, que assusta a todos nós que estamos aqui. Porque nós, enquanto vereadores, na hora que novamente a chuva vier, será o nosso telefone que vai tocar. Seremos nós que estaremos à madrugada, levando lona para as pessoas, subindo em telhado, se escorando em encosta, no dia seguinte, de alguma forma tentando socorrer, trazendo esperança para as pessoas e estendendo a mão, dizendo: aqui está uma pequena parcela, uma pequena contribuição do poder público que somos nós enquanto vereadores. Mas nós, enquanto vereadores, não temos o condão do executivo. Nós não temos o poder de agir, não temos na nossa mão a caneta. O que temos na nossa mão é a tribuna, é o microfone, é a fiscalização, é o ordenamento jurídico e são as leis que estão criadas. Então, como um parlamentar deste município, nós vimos um parlamentar do nosso estado do Rio Grande do Sul, que representa a região da Serra Gaúcha, que já procedeu desta forma. Já criou a lei, já tramitou esta lei, já foi aprovada, já está sancionada, está em plena execução. Porém, nós não temos nenhum sinal de implementação. Então, eu faço um apelo aqui, que o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, juntamente com o chefe da Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento, secretaria que envolve as mais diversas áreas, especialmente a Defesa Civil também, Corpo de Bombeiros e etc., pensem esse projeto. Tirem este projeto do papel. Nós não podemos mais esperar 8, 9, 10 meses. Nós não temos este tempo. Nós poderíamos já ir
dragando alguns rios. Nós vimos aqui recentemente a região aqui da Vila São Pedro, próxima à Vila Cristina, né, que a água, com um dia de chuva, já cruzou a ponte e já fica intransponível. Então, eu faço esse apelo e peço aos colegas que nos ajudem aprovando isso para que nós possamos encaminhar ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e que nós possamos fazer essa cobrança efetiva. Para concluir, presidente, eu enviei mensagem essa semana ao deputado Pazinho e perguntei para eles: deputado, o que está acontecendo? E a resposta que ele disse para mim: Caleb, eu não consigo te explicar também. Nós estamos cobrando, estamos questionando e parece que não estamos sendo ouvidos. E nós ainda podemos ser ouvidos enquanto a chuva e o El Ninho não se manifestaram plenamente. Era isso, presidente. Muito obrigado.